A pousada em uma tranquila cidade litorânea de Santa Catarina estava lotada, e a única opção disponível era um quarto compartilhado com uma enorme cama. Esse mal-entendido se transformou em uma situação delicada, fazendo com que ambos sentissem um misto de constrangimento e excitação, como se fossem protagonistas de um romance proibido. Ao entrarem no quarto, Helena e Dmitri se depararam com a necessidade de dividir um espaço apertado, onde cada centímetro parecia carregado de eletricidade. A incerteza e a ambiguidade da situação aumentavam a tensão, onde cada gesto e olhar adquiria um peso especial, como em um filme antigo, onde os personagens flertam com o perigo. 3 dias de incertezas os aguardavam. Helena lutava para manter a compostura, enquanto uma tempestade de emoções a invadia, misturando medo, curiosidade e um antigo desejo que ela pensava ter esquecido. Seu coração batia como um tambor, e seus pensamentos voavam como gaivotas sobre as ondas, enquanto o sorriso charmoso de Dmitri parecia aquecer seu peito de uma forma inesperada. A cena lembrava os melodramas que ela adorava, alimentando sua imaginação com histórias que costumava assistir sozinha nas noites tranquilas. O quarto era luxuoso, como se tivesse saído de um catálogo de resorts de alto padrão. A luz suave das luminárias projetava reflexos quentes nas paredes de madeira clara, e a cama gigante, com lençóis de tom creme, convidava ao aconchego. Um elegante puff ao lado da janela parecia mais um adereço do que um lugar para dormir. Helena olhou para aquela cama, capaz de acomodar um pequeno grupo, e sentiu um aperto no estômago, misturado com uma ansiedade inquietante. Uma cama para 2. Oh, Helena, mantenha calma. Ela examinou melhor o ambiente. Nas paredes havia quadros com paisagens marítimas, retratando ondas tranquilas e horizontes distantes. O ar estava impregnado com um leve aroma de sal e frescor que entrava pela janela entreaberta, misturando-se ao cheiro de roupa limpa e ao som distante das ondas quebrando na praia. O lugar parecia perfeito para um fim de semana romântico, mas não para uma situação tão embaraçosa com seu próprio genro. Helena recordou como, algumas horas antes, eles estavam no carro, conversando sobre trivialidades, o clima, os planos para o dia seguinte e histórias engraçadas sobre a filha. Nada indicava que a viagem tomaria esse rumo. Era apenas uma escapada familiar para se afastar da agitação da cidade, da rotina que a fazia sentir-se presa ao papel de eterna guardiã do lar. Então, Dmitri, disse ela, tentando dar um tom de seriedade como uma sogra rigorosa, enquanto notava que o perfume dele tinha um toque magnético, misturado com notas de brisa do mar e algo acolhedor que a fazia lembrar do cheiro de pão fresco da infância. Preciso urgentemente ligar para a recepção e pedir outro quarto. Isso é um absurdo. Não podemos simplesmente dividir o espaço como se nada estivesse acontecendo. Imagine o que Irina diria se soubesse. Ou, Deus me livre, o que os vizinhos do hotel pensariam. Ela hesitou, sentindo as palavras se prenderem na garganta diante de um súbito turbilhão de emoções, e se lembrou de como fazia tempo que não sentia tal agitação, desde os tempos em que era jovem e apaixonada, quando cada olhar parecia prometer uma aventura e as noites eram repletas de mistérios e descobertas, ao contrário dos jantares familiares rotineiros que vivia agora. Dmitri jogou a mochila em um canto, onde fez um som suave ao aterrissar, virou-se para ela, cruzando os braços sobre o peito, e lhe lançou aquele sorriso travesso que a fazia sentir arrepios na pele. Era como se uma brisa leve tivesse tocado sua pele exposta, despertando sensações há muito esquecidas. A voz profunda e aveludada de Dmitri ecoou pela sala, fazendo-a estremecer com a proximidade inesperada como um sopro de vento. Vamos com calma. Uma noite não é o fim do mundo. A gente se ajeita e amanhã resolvemos isso. Você não tem medo de mim, certo? Eu não mordo, prometo. Além do mais, somos família, não é? Não tem nada de mais em passar a noite como vizinhos. Lembra do ano passado, quando estávamos na casa de campo e todos dormimos no mesmo quarto por causa da chuva? Foi divertido, ninguém reclamou. O tom dele era leve, mas havia um brilho travesso em seus olhos que fez o coração de Helena disparar. Ela se pegou pensando que aquele olhar a lembrava de tempos mais jovens, quando homens a olhavam com o mesmo interesse, flertando em festas ou passeios pela orla. Helena fez um som de desdém,
tentando esconder o rubor traiçoeiro que subia por seu rosto, como tinta em uma tela. Dmitri, eu te conheço quase como um filho, então não fique imaginando coisas. Mas dormir na mesma cama está fora de questão. Isso é inapropriado, afinal de contas. O que as pessoas pensariam se soubessem? Helena sempre foi uma mulher de princípios firmes. Desde jovem ela acreditava que a família era sagrada, sem espaço para compromissos. Lembrava-se de quando ensinou Irina, sua filha, sobre a importância dos laços familiares. Família é tudo, não se deve brincar com isso, costumava dizer. Mas naquela noite, enquanto olhava para Dmitri, lutava contra a curiosidade que surgia em seu coração. E se essa situação se transformasse em algo inesperado, como nas histórias em que a protagonista encontra um novo fôlego? Dmitri soltou uma gargalhada alta e contagiante, e o som fez algo derreter dentro de Helena, como a neve sob o sol da primavera. Era um lembrete de momentos raros de alegria que ela experimentara nos últimos anos, quando a família se reunia em torno da mesa. Você me considera quem? Ele brincou, aproximando-se um passo, permitindo que ela sentisse o aroma do seu colônia, fresco e atraente, que agora parecia fazer parte da atmosfera do quarto, misturando-se com a brisa do mar que entrava pela janela. Tem um puff aqui, eu me ajeito lá, ele continuou, com um sorriso travesso. Não se preocupe, sou flexível. Lembra do nosso piquenique em família? Eu consegui dormir naquela estreita bancada. Isso vai ser mais fácil, ele sugeriu, com um brilho nos olhos. Ou posso dormir no chão com um tapete e um travesseiro. Vai ser como acampar, divertido e sem complicações. Ele fez um gesto brincalhão, flexionando o braço para mostrar os músculos, e Helena não pôde deixar de notar seu corpo atlético, algo que ela tentava ignorar, mas que agora parecia tão próximo e vibrante, evocando personagens de seus livros favoritos. Olha, Dmitri, não me faça rir, ela exclamou, colocando as mãos na cintura, tentando manter a seriedade, embora os cantos de seus lábios traíssem um sorriso ao recordar o piquenique em que todos riram até chorar. Você não vai caber aí. Suas pernas vão ficar de fora como as de uma girafa em uma jaula. Eu me ajeito no puff, ele insistiu com um ar de determinação. Eu sou mais velho, então sou eu quem decide. Não discuta comigo, eu sei do que estou falando. Já passei por mais situações assim do que você pode imaginar. Viagens, hóspedes inesperados, até aquela vez no trem, quando dormi em um compartimento com estranhos. Helena se lembrou de sua juventude, quando viajava sozinha e se metia em situações semelhantes. Naquela época tudo era mais simples, sem as responsabilidades familiares, e ela se sentia livre como um pássaro. Mais velha, ele disse com um olhar travesso que iluminou seu rosto, tornando-o ainda mais atraente na penumbra do quarto. Helena, eu diria que você tem no máximo 37 anos. Sério, você poderia ser minha colega. Além disso, sou mais jovem, então devo ceder, ele continuou, com um toque de cavalheirismo. Um cavalheiro não deixaria uma dama passar por um desconforto assim. Posso até colocar um travesseiro para você, ou contar uma piada para aliviar a tensão. Lembra daquela do turista e do hotel? Helena revirou os olhos, mas, para seu espanto, o elogio atingiu em cheio, despertando sentimentos de calor e confiança que há muito estavam adormecidos. 37 anos, hein? Oh, Dmitri, se você soubesse como eu gostaria de acreditar nisso, especialmente depois de todos esses anos em que me sinto apenas uma sombra na minha própria vida, cuidando da casa e dos netos, sem uma centelha de aventura. Eles discutiram por cerca de 15 minutos, trocando provocações e piadas. Cada resposta dele fazia Helena sorrir mais, às vezes até rir, lembrando-se de histórias engraçadas da vida familiar, como aquela vez em que todos cozinharam juntos e acabaram em uma batalha de comida. De repente, Helena percebeu que estava rindo como não fazia há anos. Livre e despreocupada, como se realmente tivesse 37 anos, e não 54. Finalmente chegaram a um acordo. Não iriam ligar para a recepção. Era tarde, e ambos estavam exaustos após a longa viagem. Vamos passar apenas uma noite assim, concluiu Dmitri, e em sua voz havia uma nota que a fez pensar em significados ocultos. Helena sentiu, embora internamente estivesse em conflito. Apenas uma noite, mas e se isso mudar tudo? E se essa noite despertar algo que eu enterrei sob camadas de obrigações e hábitos?
Ela tentou afastar esses pensamentos, mas eles voltavam insistentemente como ondas na praia, insinuando possíveis mudanças que poderiam virar seu mundo de cabeça para baixo. À medida que a noite avançava, o ar no quarto se tornava mais denso e quente, impregnado com o aroma do mar, misturado ao leve perfume do vinho e as memórias compartilhadas do passado. Do lado de fora, a penumbra do litoral se aprofundava. As ondas sussurravam suavemente, trazendo consigo a brisa salgada que balançava as cortinas e trazia os sons distantes dos gritos das gaivotas. Dmitri e Helena se acomodaram na ampla cama, já que o puff se revelou não apenas pequeno, mas também duro como pedra, lembrando-a das noites desconfortáveis de sua juventude. No colo havia uma caixa de sushi, encomendada para o quarto, com rolinhos frescos de peixe, abacate e vegetais, crocantes e aromáticos, com um leve toque de wasabi. Na mesa de cabeceira brilhavam 2 copos de vinho branco, fresco e aromático, com notas frutadas que lembravam as noites de verão. Helena escolheu o sushi para não se sentir muito relaxada, mas o vinho já começava a embriagar sua mente, borrando as fronteiras entre a realidade e as fantasias. A televisão exibia um programa bobo, onde pessoas vestidas de frutas tentavam cantar, e suas tentativas ridículas provocavam risadas, tornando o ambiente ainda mais acolhedor, como se estivessem em seu próprio mundo. Helena mal notava a televisão. Todo seu foco estava em Dmitri, que se acomodava confortavelmente nas almofadas, seus dedos ágeis segurando um sushi, mergulhando-o no molho de wasabi. O toque casual de seu ombro contra o dela, enquanto ele se esticava para pegar outro pedaço, durava um pouco mais do que o necessário, enviando pequenos choques de eletricidade pela pele dela. Cada contato provocava uma leve tremulação em seu corpo, e ela se pegava não se afastando, mas, ao contrário, desfrutando da sensação, relembrando como momentos assim na juventude a levavam a primeiros beijos, cheios de nervosismo e descobertas. Helena, você realmente está assistindo isso? Ele perguntou, acenando com a cabeça para a tela, onde um homem vestido de banana tentava cantar ópera, tropeçando e caindo de maneira cômica, provocando uma nova explosão de risadas. Eu pensei que seu gosto fosse mais refinado. Você adora aqueles filmes antigos com enredos profundos, como aquele que você mencionou no jantar no mês passado, onde a protagonista encontra o amor em um lugar inesperado. A pergunta o pegou de surpresa, e ela percebeu que ele se lembrava de suas preferências das conversas familiares, o que criava uma conexão e fazia seu coração acelerar. Helena apertou os olhos, ignorando o aroma fresco dele, que tinha um toque de brisa do mar, fazendo sua cabeça girar e trazendo lembranças de sua juventude, quando caminhava pelas praias com os primeiros pretendentes, sentindo o vento nos cabelos. E o que você sugeriria em vez disso? Um documentário sobre pesca? Ou talvez um filme de ação cheio de explosões e perseguições? Você sabe que eu prefiro algo com alma, com emoções, onde os personagens se revelam aos poucos. Ela tentou dizer isso de forma sarcástica, mas uma leve brincadeira escapou de sua voz, surpreendendo-o ao perceber quanto tempo havia passado desde que flertou, mesmo que em tom de brincadeira. Ele riu, e o som fez seu interior vibrar, como uma onda quente quebrando na areia. Ela se juntou a ele, sentindo a tensão se dissipar. Pesca! Ele exclamou, ainda rindo e enxugando uma lágrima de tanto rir. Não, Helena, eu quis dizer algo mais leve, mas com um toque especial. Que tal uma comédia sobre um casal que se encontra em uma situação parecida? Imagine como eles discutem sobre a cama, como nós acabamos de fazer, ou algo romântico com elementos de mistério. Ele se virou para ela, e Helena percebeu o quão perto estavam. O rosto dele estava a poucos centímetros do seu, e ela conseguia ver cada detalhe. As pequenas rugas ao redor dos olhos, que acrescentavam charme, os cílios espessos, mais longos que os dela, e a leve barba que tornava seu rosto ainda mais atraente, como um herói das melodramas que ela adorava, onde o amor aparece de forma inesperada. Helena, eu sugeriria algo mais interessante. Digamos, uma romântica comédia. Ou talvez ele parou, baixando a voz para um sussurro, algo misterioso, filmes novos onde os personagens revelam seus segredos e encontram uma conexão inesperada, como na vida real. Helena engoliu em seco. Mistério, pensou ela.
Oh, Dmitri, se você soubesse qual mistério já está girando em minha cabeça e como estou lutando com esses pensamentos. Lembrando-me de como na juventude eu arriscava e não me arrependia, mergulhando em sentimentos. Ela tomou um gole de vinho, escondendo o rubor que subia às suas bochechas. Uma comédia, ela respondeu, tentando soar firme. Caso contrário, com suas charadas, não vamos fechar os olhos até o amanhecer. Vamos manter as coisas simples, ou vamos acabar fantasiando demais e depois nos arrepender. Ele sorriu, segurando seu olhar por um momento a mais do que o necessário. E nesse olhar havia algo que fez sua respiração acelerar, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Como você quiser, Helena, disse ele. Mas havia uma leveza em seu tom, como se soubesse que ela já imaginava como seus dedos se tocariam ao alcançar o sushi, ou como sua mão ficaria um instante a mais em seu joelho, transmitindo calor e insinuando mais. Eles ligaram uma velha comédia, onde os personagens se metiam em situações engraçadas, mas Helena quase não prestava atenção na trama. Todo seu foco estava em Dmitri, como ele ria das piadas, como seu ombro roçava o dela novamente, como seus dedos acidentalmente tocavam sua mão ao pegar o copo, e esse toque se prolongava como se fosse intencional, evocando memórias de seus primeiros encontros. E a cada vez isso criava uma faísca que a fazia querer se afastar e se aproximar ao mesmo tempo. Ela se pegou rindo junto com ele, esquecendo do tempo. E essa sensação de liberdade a embriagava mais do que o vinho, lembrando-a dos dias em que a vida estava cheia de surpresas e ela não tinha medo de arriscar. Helena, ele disse de repente, e ela se sobressaltou. Sua voz soou mais perto do que o esperado, quente e baixa como o sussurro das ondas. Você está diferente hoje, não tão como sempre, mais aberta, como se tivesse tirado a máscara. Ela se virou, seus olhares se encontraram. Os olhos dele eram escuros, profundos, com algo que a fez prender a respiração. Diferente? Ela tentou sorrir, mas sua voz tremeu. Como assim? O que você quer dizer? Talvez o vinho tenha esse efeito? Ou é a atmosfera do quarto? Ele deu de ombros, sem desviar o olhar, e sua mão tocou casualmente seu joelho, permanecendo um instante a mais. Não sei. Você está viva, brincalhona, com um brilho, como se não fosse apenas a sogra, mas uma dama cheia de mistérios e calor, pronta para aventuras. Helena congelou. Dama. Oh, Dmitri, se você soubesse como faz tempo que ninguém olhava para mim assim, não como sogra, nem como mãe da Rina, mas como uma mulher digna de admiração e carinho, como nos tempos em que eu dançava até. A noite estava envolta em um manto de mistério e tensão, enquanto Helena tentava encontrar as palavras certas para quebrar o silêncio que pairava entre ela e Dmitri. O filme na televisão passava em segundo plano, suas falas se misturando ao som do vento que sussurrava lá fora, como se o mar estivesse instigando-os a se atreverem a mais. Dmitri, ela finalmente exclamou, tentando se recompor. Não vamos complicar essa noite, certo? Estamos apenas comendo sushi e assistindo a um filme. Ela forçou um sorriso, mas a verdade era que as palavras ficaram presas em sua garganta, como se uma parte dela quisesse se soltar e a outra quisesse se manter firme. Ele riu, mas não se afastou. Em vez disso, inclinou-se um pouco mais perto, seus ombros se tocando de verdade, e o calor do corpo dele se transferiu para ela. Mistérios, Helena, ele disse, com um brilho travesso nos olhos. Acho que você está diferente hoje. Mais aberta, como se tivesse tirado a máscara. Ela se virou para ele, seus olhares se encontrando. Os olhos de Dmitri eram profundos, quase hipnotizantes, fazendo seu coração acelerar. Diferente? Ela tentou manter a leveza na voz, mas a tremura traiu sua insegurança. Como assim? Talvez o vinho tenha esse efeito? Ou é a atmosfera do quarto? Ele deu de ombros, mas seu olhar não desviou. Sua mão tocou casualmente o joelho dela, e o toque durou um instante a mais do que o necessário. Não sei, ela respondeu, tentando desviar a atenção. Você está muito vivo hoje. Brincalhão, como se não fosse apenas o genro, mas um homem cheio de mistérios e calor, pronto para aventuras. Helena congelou ao ouvir a palavra homem. A lembrança de tempos passados quando ela dançava até o amanhecer, invadiu sua mente. Dmitri, se você soubesse como faz tempo que ninguém me dissera algo assim. Não como sogra ou mãe da Rina, mas como uma mulher digna de admiração.
O silêncio se estendeu entre eles, carregado de promessas não ditas e desejos reprimidos. A tensão era palpável, como a eletricidade antes de uma tempestade. Ela sentiu que aquela noite não era apenas uma pausa, mas um teste para ambos, cheio de possibilidades que poderiam mudar tudo. O ambiente ao redor parecia se transformar. O vento do mar sussurrava segredos, enquanto o barulho do televisor se tornava um mero ruído de fundo. Helena havia perdido o interesse na tela, concentrando-se nas batidas aceleradas de seu coração. Os sushis estavam quase todos devorados, e os copos de vinho estavam vazios, deixando uma sensação de calor e leveza. Dietrich se acomodou ao lado dela na cama, e cada movimento dele a fazia sentir-se como uma adolescente novamente. Quando ele se recostou nos travesseiros, seus dedos tocaram a mão dela de forma casual, mas o toque fez seu coração disparar. Ela se espreguiçou, tentando dissipar a tensão no ar, mas o gesto saiu desajeitado, como se seu corpo não quisesse interromper o momento. Olha só, ela disse, tentando soar despreocupada. A velha coruja está com sono. Vamos decidir onde vamos dormir, ou vou acabar roncando como um trem. Ela esperava que ele risse e que a conversa voltasse ao tom leve de antes, mas, para sua surpresa, ele ficou em silêncio. A atmosfera se tornou densa, cheia de não ditos e possibilidades. O olhar dele se tornou sério, quase profundo como o oceano sob a luz da lua. Você não é velha, Helena, ele disse, sua voz suave, mas firme, fazendo-a parar. Você é deslumbrante. Há um fogo em você que não se apaga com o tempo, e hoje ele brilha mais do que nunca. As palavras dele a atingiram como um raio, quebrando as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos. Ninguém lhe dissera algo assim há muito tempo. Ela se lembrava de ser apenas a mãe da Rina, a sogra, mas nunca a mulher fascinante que ele descrevia. Dmitri não, ela começou, mas a voz falhou. O calor subiu em suas bochechas, e ela se virou para a janela, tentando esconder a confusão que sentia. Vamos dormir. É só o cansaço e o ambiente brincando com a gente, criando ilusões, ele insistiu, e ela sentiu um frio na barriga. O desejo de se afastar e ao mesmo tempo de se aproximar era avassalador. Helena, ele murmurou, seu olhar fixo no dela, como se estivesse tentando decifrar sua alma. Vamos apenas sentir, sem pensar nas consequências. Vamos nos permitir ser humanos, mesmo que por uma noite. Helena respirou fundo, seu coração batendo descompassado. A verdade era que ela queria sentir, queria se libertar das amarras que a prendiam. E naquele momento, com a brisa do mar acariciando seu rosto e a presença dele tão próxima, ela decidiu que talvez fosse hora de arriscar. Com um movimento hesitante, ela entrelaçou seus dedos aos dele, permitindo que a conexão se fortalecesse. E enquanto o mundo ao redor desaparecia, ela soube que, independentemente do que acontecesse,